Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao programa 62 Minutos de hoje, dia 15 de fevereiro. Eu sou Rose Rocha, nós estamos ao vivo pelo canal do YouTube e pelo canal de TV aberta da Rede União para os estados do Acre, Ceará e Distrito Federal. Você também pode assistir o programa depois, na íntegra, pelo Rumble, através do canal 011 News. E hoje, aos 62 Minutos, recebe Adrilles Jorge, escritor, jornalista, comentarista político. Boa noite, Adrilles. Boa noite, Rose. É sempre um prazer enorme ficar nesse supra-sumo do jornalismo brasileiro. Agora, pela primeira vez, eu tenho a honra de estar com meu querido amigo Segré, um dos maiores nomes da mídia e do canto latino-americano. Ele vai trazer bons ares para essa aldeia tupiniquim agora. Eu tô curiosa, eu tô adorando essa escadinha aqui, ó. Tá ótima. Eu quero saber... Não tá? Cada um tem um tamanho. Eu tô curiosa. Agora nós estamos aqui também, exatamente, vamos receber meu querido parceiro de profissão, jornalista, economista e analista internacional, um super profissional, Gustavo Segré. Boa noite, Segré. Muito bem-vindo aos 62 Minutos. Muito obrigado pelo convite. Para mim é um prazer estar com a Adrilles, que a gente se conheceu precisamente numa cantoria. Ele me deu a honra. O Adrilles cantando? Cantar. Não, Segré cantando. Tangos argentinos. Então, eu tô sabendo aí desse dom do Segré. Eu escuto no Pânico, tá fazendo sucesso lá. Muito obrigado. Mas é isso aí, pessoal, muita coisa pra gente falar hoje. A política externa do PT deixa de lado o pragmatismo e opta pela política ideológica como guia. Resultado? Um Brasil de 30 anos atrás, na contramão de países prósperos. Os economistas, Segré, já começam a perceber que Lula não tem plano de governo e usa o falatório para engabelar seus seguidores. Desde que começou a agenda externa, Lula tem apresentado uma pauta sem consistência e de países totalitários. Continua pedindo dinheiro para a Amazônia e fala somente em cercear as liberdades numa agenda global. Vamos dar uma olhada num vídeo com um trecho de uma visita de Lula aos Estados Unidos com Biden. Eu lhe digo mais uma coisa, presidente. Mr. President, I'd like to say one more thing. É preciso que a gente estabeleça uma nova conversa It's necessary that we establish a new kind para of construir uma conversation governança mundial mais forte. so that we can build a world governance that would be Porque more a questão stronger. climática, Because the climate change se não issue, tiver uma governança global if we don't forte have a strong global governance que tome decisões that can make decisions que todos os países são and obrigados a that all cumprir, countries should abide to, se nós não tivermos, não vai dar certo. if we don't do that, it's not going to work. Eu não sei qual é o fórum, I don't know what forum não sei this se é will na happen. ONU, I don't know if it's at não the sei se é no UN, G20, or it's at the G20 não sei se é no meetings, G8, or the G8 meetings, mas alguma coisa but nós temos que something fazer we have to try para que a gente obrigue os países, so that we can oblige the countries, o nosso Congresso, our national os domestic nossos Congress, empresários, our business a sector, acatar as that decisões they should abide que to nós the decisions tomamos that we a make níveis globais. at global levels. Se isso não If this acontecer, doesn't happen, Mr. a nossa President, discussão all our sobre a discussion questão climática on climate change ficará muito prejudicada. will suffer great damage. E eu acho que nós não temos muito tempo. And I don't think we have much time. Urgentemente, It's urgent. nós precisamos We need tomar atitudes. to take an attitude. No Brasil, nós vamos Brasil, fazer o que é possível fazer. We'll do whatever it's possible to be done. Esteja certo I can reassure you, que os Mr. Estados President, Unidos that the U.S. e o resto do mundo and the rest of the world pode contar com o Brasil could count on Brazil na luta pela in democracia the fight for democracy e na luta pela preservação ambiental. and the fight for the preservation of the Amazon rainforest. Isso não é um programa de governo, This is not a government é um program. compromisso de fé This is a faith commitment de alguém of que someone acredita no humanismo, that believes in humanism, de alguém que acredita na fraternidade, na solidariedade. someone that believes in solidarity. Eu não quero viver num mundo I don't want to live in a em que os world humanos se transformarão em algoritmos. where humans become algorithms. Eu quero viver num mundo em que os humanos sejam humanos. I want to live in a world where human beings are human E beings. para isso precisamos cuidar com muito carinho And for that, we have to take care very carefully daquilo que Deus nos deu, what God gave us, que é o planeta Terra. that is the planet Earth.
Obrigado, presidente. Thank you, Mr. President. Mr. President, are you going to send letters? Mr. President, are you sending money to the Muito bem, vimos o pronunciamento do presidente brasileiro Lula, agora teve até um momento cômico, os dois abriram sorrisos ali, ele e Joe Biden, porque abriram a palavra para os jornalistas e parece que todos estão disputando a vez ali de perguntar a ambos. Segre, parece piada, né? Porque será que não é a esquerda que transforma as pessoas em algoritmos? Eu pergunto para você, foi uma viagem, não era uma agenda econômica, ele busca fortemente fortalecer o braço da esquerda com a ajuda dos Estados Unidos. Você acredita que ele irá conseguir? Mas eu anotei duas palavras que chamaram a minha atenção. A primeira, que obrigue aos países e ao nosso Congresso e os nossos empresários. E a outra é acatar as nossas determinações. Eu gostaria de que alguém dissesse, vamos trabalhar pela liberdade das pessoas, para que elas sejam livres. Essa desculpa da questão do meio ambiente, das questões sustentáveis, é perigoso, porque a partir do momento que está falando de acatar as nossas decisões, que obrigue aos países, já tira a opção democrática, que tanto o Lula está no discurso defendendo, para uma questão muito autoritária. Quando eu digo que eu quero determinar o que você, Rossi, Adriles e quem nos está escutando tenha que acatar, não parece muito democrático. Então, me parece sim que o Biden estava aí dizendo, quando termina de falar esse senhor, as pessoas tentando perguntar no final, acredito que seja um corolário do que foi realmente essa fala, que não tem nada a ver com nada. E me chama a atenção que esse pedido do Lula não teve uma exposição muito grande na mídia internacional. Então é como dizendo, não, ele pegou 50 milhões de dólares, que parece pouco, para o Fundo da Amazônia, mas está pedindo uma nova ordem mundial. Isso não é piada. E é uma questão, além de perigosa, é uma situação complexa, porque sobre a desculpa do meio ambiente, você pode incluir um monte de coisas aí. Então, nada que obrigue alguém ou que alguém tenha que acatar me parece democrático. Adriles, como que você vê esse avanço dessa agenda globalista que eles têm aí no Brasil, na América Latina? E explica rapidinho para a gente, só para o pessoal que está assistindo, porque nem todos sabem o que é essa agenda globalista. Eu não ouvi o áudio, mas eu creio que ele tenha falado, Lula, foi o trecho que ele falou em relação à possibilidade de uma governança global, foi isso? Isso. Exatamente. Globalismo, para quem não entende e para quem não sabe, e para quem ataca e critica como sendo uma teoria da conspiração de uma extrema-direita, que nem extremada é exatamente isso que o Lula está querendo dizer. Globalismo são entidades burocráticas supranacionais não eleitas, a saber, sei lá, ONU, Unicef, OMS. OMS é um exemplo claro de uma entidade globalista. Ela dominou toda a política de saúde à época da pandemia. Isso foi claro, para além dos estados nacionais. Agora, o que o Lula quer, exatamente, é uma governança global que faça que os poderes dos estados nacionais eles sejam diminuídos ou mesmo até suprimidos. Agora, a gente entra no paradoxo, né? Por que Lula, que é um chefe soberano de um Estado nacional, gostaria de ter seu poder diminuído? Porque, eventualmente, a ideologia globalista da Unicef, da ONU, da OMS, é toda de um viés progressista. Ou seja, não é à toa que Lula financia ditaduras de esquerda na Latinoamérica, ou mesmo agora está voltando a financiar, né? Ou mesmo na África, ou em qualquer outro lugar do mundo. O sonho desses presidentes, desses ditadores, desses chefes de Estado que têm esse viés mais progressista, mais esquerda, é estabelecer uma espécie de ditadura coletiva de um princípio único de visão de mundo. Então, não é à toa
que a opinião de direita, entre aspas, no Brasil e em boa parte do mundo, nos Estados Unidos, esteja sendo caçada, quer seja pelas redes sociais, quer seja pelo judiciário, quer seja pelos próprios governos executivos, em nome desse tipo de governança global que tem um único princípio de percepção de mundo. Então, esse é o sonho de Lula, esse é o sonho de Biden, esse é o sonho globalista de ter uma ditadura hegemônica de uma única opinião no mundo. E esse é o princípio globalista que foi atacado durante anos e décadas como sendo uma teoria da conspiração sem pé nem cabeça. Lula está dizendo explicitamente, em nome da proteção da Amazônia, em nome de um suposto ecoterrorismo, em nome de um suposto desmatamento da Amazônia, uma coisa que é meio maluca, que a Amazônia tem mais de 90% da área florestal preservada, em nome, inclusive, da falta de consideração pela população ribeirinha, que é uma população pobre na mais rica região do país, que tem olhos internacionais, em nome da falta de percepção e de patriotismo em relação ao Estado soberano nacional, Lula está disposto, inclusive, a entregar a Amazônia por causa desse princípio globalista que uniria várias ditadurinhas da América Latina e fora dela, em nome desse princípio único, que é um princípio de esquerda. O globalismo, nesse sentido, para quem acha que é outro fantasma, é uma espécie de neocomunismo. Ou seja, é um Estado soberano, pior, não eleito, não vaticinado pelo público, não eleito pelo eleitorado, que estabelece uma ditadura global e, em nome de pseudo-princípios que fariam bem a toda a população mundial. Isso é globalismo, isso é o que Lula quer. Segré, o brasileiro hoje ele está bem informado e sabe que as eleições dos Estados Unidos sempre acabam influenciando a política no Brasil. Nós tivemos aí o fortalecimento de Bolsonaro enquanto Trump era presidente. E ano que vem, agora em 2024, os Estados Unidos terão novas eleições. Hoje, 52% dos democratas não querem a reeleição de Biden. No que essas eleições podem influenciar na América Latina? Por exemplo, uma possível vitória dos republicanos pode atrapalhar os planos de Lula? Bom, primeiro... Pode também dar uma freada desse avanço da esquerda na América Latina? Sim, acredito que sim, mas tem algumas eleições na América Latina que também vai influenciar a região. Hoje nós temos, dentro da América Latina, somente 3 países que no mapa da América Latina estão em azul, o resto é tudo vermelho. Esses 3 países são Uruguai, Paraguai, que tem eleições nesse ano, e também está o Equador. Não são representativos a nível de escala econômica, mas não deixam de ser um freio em relação ao que é um mapa maioritariamente vermelho. Em 2011, esse mapa era mais vermelho ainda, porque com exceção do Chile, que era governado pelo Piñera, à direita, e a Colômbia, por Duque, na época, centro-direita, o resto da América Latina também era de esquerda. Nesse 2023, agora nesse ano, em outubro, tem as eleições na Argentina. Eu estou agora em Buenos Aires, precisamente. E essas eleições podem mudar o mapa, não somente da América Latina, como também do Mercosul, em que, se a Argentina tiver um viés de direita, como todo mundo imagina, porque a esquerda aqui está fazendo um desastre, vai ficar um Mercosul de 3 países de direita e o Brasil à esquerda. E a América Latina, com a força potencialmente que tem a Argentina, vai ter um equilíbrio melhor. Quando vierem as eleições em 2024 dos Estados Unidos, pelo que a gente avalia, não é somente 52% das pessoas que não querem o Biden de novo. O Biden também não quer, porque ele está já com uma idade avançada. Você observa que ele tem dificuldades para caminhar, tem dificuldades para ouvir, tem dificuldades para falar, e muita gente já considera que é um presidente testemunhal, o que nunca aconteceu nos Estados Unidos. Vamos ver, claro, quem serão os candidatos, ou os pré-candidatos, tanto os demócratas, que, lembrando a audiência, é uma esquerda americana, mas que está muito à direita de muitas direitas latino-americanas, sobretudo na questão de liberdade econômica, e os republicanos,
A pergunta é, será Trump de novo, que já também está com uma idade avançada? Tem outros candidatos? Então vai depender muito das candidaturas. Mas, de qualquer maneira, ante um eventual recâmbio de poder e assumindo os republicanos novamente, isso vai equiparar muito esses planos de nova ordem mundial delirantes que o Lula está colocando na pauta da agenda e que pode, de alguma forma, dar um freio nesse avanço da esquerda, não somente na América Latina, como também em grande parte do mundo. Você falou aí das eleições Uruguai, Paraguai e Argentina. Como está a questão dos favoritos na Argentina? Na Argentina você tem várias opções. Vamos avaliar dentro primeiro com o governo hoje, o oficialismo. O Alberto Fernandes, eu acho que se ele se candidatar para ser um síndico de algum prédio, estaria disputando com a Dilma Rousseff a ver quem é menos votado, porque ninguém gosta dele, fez um desastre, está fazendo um desastre. A inflação de janeiro, para você ter uma ideia, na Argentina, é superior à do Brasil em todo o ano 2022, apenas em um mês. Isso deteriora muita coisa, 43% da população pobre, 63% dos jovens até 13, 14 anos na província de Buenos Aires com fome, 70% dos estudantes do ensino médio pensando em como pode fazer para ir embora do país. Então, é difícil imaginar que uma candidatura do Fernando seja competitiva. Tem aí, aparentemente, o atual embaixador argentino no Brasil, Daniel Scioli, que foi vice-presidente, governador da província de Buenos Aires, várias vezes diputados, e que está fazendo muito bom trabalho como embaixador, dito seja de passo. Ele pode ser um pré-candidato, mas vai depender do aval da Cristina, que ninguém sabe se Cristina Fernandes será ou não candidata. Ela está tentando evitar a prisão, então não tem muito tempo para pensar como pode fazer para ser presidente. Inclusive com o Alberto Fernandes, né? Não se fala há 5 meses, Adrilho. Eles não se falam. E lembrando que foi um pós-eleitoral, porque a Cristina colocou o Fernando. Foi a primeira vez na história do mundo que o vice-presidente escolhe quem será o presidente. Fala, como pode ser? Agora, tem a oposição. Dentro da oposição tem duas pessoas hoje juntos pelo câmbio, que é o atual chefe do governo, prefeito da cidade de Buenos Aires, o Horácio Rodrigues Larreta, e a que foi ministra da Segurança, muito boa, por parte do governo Macri, Patrícia Bullrich. Eu tenho a presunção de que a Patrícia Bullrich vai ganhar as internas, que são em agosto, e quem ganhar as internas muito provavelmente seja o próximo presidente. Tenho muita mais simpatia com a Patrícia Bullrich porque ela é mão dura. Hoje, por exemplo, eu tinha uma reunião no centro, logo dessa reunião já vinha para estar conectado aqui, e teve um piquete. Piquete é quando cortam, imaginemos que cortam a Marginal Tietê. Imagina a bagunça que é a Marginal Tietê, cortada às 6 horas da tarde. Parou tudo. Bom, eles cortaram a 9 de julho, onde está o obelisco. E isso é porque o atual prefeito permite esse tipo de situação. Então, eu que produzo tenho que ser penalizado por aquele que reclama que não produz e que pega meu dinheiro para os planos sociais. Patrícia Bullrich é contra isso, e isso hoje está precisando uma mão mais dura. E, por último, concluindo, está o Javier Milei, que é um liberal anarcocapitalista, segundo a denominação dele, com um critério intelectual muito bom, mas com uma forma de liberalismo que respeita as liberdades do próximo, desde que sejam iguais ao pensamento dele. Se eu reclamo dele, que eu já reclamei dele, por exemplo, ele me catalogou como que eu sou um liberal de esquerda. Ô, Segredo, tá me lembrando uma coisa que acontece no Brasil. A gente é a favor da democracia, mas você tem que ter opinião igual à da gente, senão você vai ser censurado, preso, desmonetizado e perseguido. Ou seja, é um democrata liberal com autoridade que lhe compete uma autoridade de democracia para suplantar a opinião alheia em nome da democracia. É isso, mas eu imagino que não vai ganhar o oficialismo, Rossi. Não acho que vai ganhar o oficialismo. Pelo menos uma boa notícia, né? Adriles, no governo Bolsonaro, nós tínhamos aí uma representatividade externa de um país soberano, forte, em crescimento, preocupado com a defesa.
Já nos primeiros passinhos que Haddad e Marina Silva colocaram lá fora, foi para dizer que o Brasil tem 120 milhões de famintos, além de atacar os empresários. Agora, Lula nos Estados Unidos segue pedindo dinheiro para a Amazônia. Essa é a imagem que pode até agradar alguns estadistas aí de fora, da Europa, mas que é pequeno o Brasil, não é, Adriles? O que a gente tem agora é um Brasil nivelado por baixo, é esse o Brasil do PT? É um Brasil nivelado ao nível do lulopetismo, né, Rose? Se tem uma coisa que você não pode acusar o Lula de ter feito, foi ter feito o estelionato eleitoral. Ele disse que ia fazer tudo isso, entendeu? As coisas que ele vai lá fora para dizer, para debater, para regular meios de comunicação, para regular a imprensa, para atacar a independência do Banco Central, para atacar a própria liberdade econômica e pessoal de seu povo, dos seus intelectuais, de seus políticos, dos seus jornalistas, é uma vergonha muito grande. Só não é uma vergonha muito grande porque exatamente esse espírito globalista engloba esse princípio do Lula. Ou seja, essa mentira foi projetada durante os 4 anos do governo Bolsonaro para fora. Bolsonaro, a rejeição ao Bolsonaro que havia à época do governo, tanto aqui dentro como fora do governo, foi produzida por uma mídia militante, por uma inteligência militante que dizia que Bolsonaro era um ditador, um fascista, um racista e um tirano. Ou seja, a rejeição ao Bolsonaro é exatamente por aquilo que ele não era, exatamente por aquilo que era uma ficção. A rejeição que havia e que ainda há em relação ao presidente eleito Lula é que ele tinha sido responsável pelo maior esquema de corrupção da história da humanidade. Aliás, os dois, o Petrolão e o Mensalão, pelos quais, em certa medida, foi preso, foi condenado, pelos quais a cúpula do governo do PT foi presa. Então, a gente tem uma cúpula de governo criminosa, condenada, que foi solta por questões jurídicas, que eventualmente reverberou uma mentira aqui no Brasil e em redor do mundo, que tinham sido presos. Ou seja, o Lula é visto lá no exterior hoje como um mártir. O Sérgio Moro é visto como um homem que caçou o Lula. Bolsonaro, que falava em liberdade de trabalho, liberdade de expressão, liberdade de opinião, liberdade de você poder trabalhar, mesmo numa época de pandemia, para prover o seu sustento, enfrentando os riscos de uma maneira segura. Esse homem é visto como um ditador, é visto como alguém que estava fazendo um golpe a qualquer momento. Agora, é subjetivo. O que é golpe? O golpe é soltar um homem da cadeia para se projetar no exterior como se fosse um mártir perseguido pelos crimes que eventualmente cometeu, que por questões jurídicas foi absolvido. Ele tem dinheiro devolvido, tem 6 bilhões, tem 40 bilhões desviados da própria Petrobras. Então, a mitificação de Lula e esse aspecto, esse aparato de mentiras e inverdades, que aqui no Brasil tem 120 milhões de pobres, que Bolsonaro destruiu todo o legado de 13 anos de governo de Lula, do PT, de Lula, de Dilma, etc., que a fome voltou, essas mentiras, 33 milhões de famintos, 120 milhões de famintos, esses números são completamente fantasiosos, existem 33 milhões de pessoas em situação de perigo de fome, de possibilidade de passar fome, ou seja, é uma deturpação em cima de deturpação, em cima de mentira, que Lula vai reverberando, e é uma situação sufocante, Rose, pelo seguinte, você tem um legislativo acuado aqui no Brasil, com medo do judiciário, e você tem uma grande mídia totalmente acuada, sufocada e, eventualmente, não só omissa, mas como que endossa ainda os despaupérios de Lula, porque ainda é uma mídia que faz uma oposição sistemática ao que ela chama de conservadorismo, bolsonarismo, direita. Não, ou seja, existe uma rede de mentiras que é reverberada e compartilhada em todo o exterior. Agora, essa rede de mentiras não funciona para consumo interno. A inflação vai subir, o desemprego vai subir, os preços vão subir, o PIB está caindo. Ou seja, é uma mentira que tem perna curta. Resta saber se a mídia vai entrar nessa mentira e vai continuar fazendo essa apoteose do lulopetismo como fez na época da eleição. É uma mentira que a imprensa, né? A imprensa endossa tudo isso. Nem sei se lá fora tanto, viu, Adriles? Como o Segré falou mesmo, o Biden não estava com uma cara de que estava muito, né, prestando atenção, muito. Não tem cara de nada. A esposa desmarcou o encontro com a Janja,
né? Eu nem falo protagonismo, eu falo intromissão. Como você vê isso que aconteceu? Não, eu acho o seguinte, olha, analisar a expressão do Biden é temerário. Para ele, primeiro, os Estados Unidos parecia que ele estava pensando em outra coisa. Os Estados Unidos nunca deu grande importância para a América Latina, muito menos para o Brasil. A Amazônia é um interesse específico porque está numa agenda internacional do Reset 2030, de uma agência globalista, mas o Brasil nunca teve na crista da onda dos interesses americanos. Aquilo foi uma visita protocolar para o Biden, que está com Alzheimer meio que avançado, um estado de demência. A esposa do Biden sequer foi. A Janja foi lá, deu as mãos para o Biden. Ou seja, aquilo foi uma reunião para dizer rigorosamente, absolutamente nada. Nada com coisa alguma. Lula foi lá pegar um dinheiro para a Amazônia, recebeu apenas 50 milhões, voltou praticamente com as mãos abanando, não voltou com promessa alguma, simplesmente falou que foi restabelecer os laços democráticos em defesa da democracia. Foi lá, gastou metade do tempo, é uma obsessão crônica dele, falando mal do Bolsonaro. Ou seja, o que o Biden vai falar sobre isso? Não havia nenhuma oferta de negócios, nenhuma oferta de comércio, nenhuma oferta de parceria. O Biden já está para lá de Marrakech. Não sei nem se ele termina o mandato. Tem umas acusações graves dele em relação à apropriação de documentos oficiais. Ou seja, o Lula para o Biden é mais um. Para o Lula, para estabelecer essa mitologia particular, que ele foi lá, recebido pelo presidente dos Estados Unidos, para estabelecer um novo laço democrático de uma governança global, está dentro de discurso de mentiras dele. Resta saber se vai colar até que ponto aqui no Brasil e fora dele, como vocês bem disseram. É isso aí, agora 21h04. Lembrando que nós estamos ao vivo pelo YouTube e também pelo canal de TV aberta da Rede União, que agora também tem aplicativo. Você pode acessar o app da Rede União e assistir aos 62 minutos. Vamos para o segundo tema de hoje. Enquanto Lula não tem plano de governo nem propostas para o país, o PT decide agora atacar a autonomia do Banco Central. Lembrando que ela foi aprovada pelo Congresso por maioria absoluta. Esse Congresso formalizou essa independência na tomada de decisão sobre juros. E essa medida mantém o país blindado de governos populistas. O presidente da Câmara, Arthur Lira, e até o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, sinalizaram a importância da independência do Banco Central. Mas o presidente do BC, Campos Neto, vem sofrendo ataques até de Gleisi Hoffmann, que agora diz que ele quer acabar com o governo do PT. Segre, não é só ataque ao Banco Central, né? O que se trata aí é de mais uma ação contra a liberdade de mercado. Claro. E não é possível um governo de esquerda permitir liberdades, muito menos liberdades que conspiram com seu projeto de gerar pobreza, gerar desemprego, aumento da inflação e tudo aquilo que nós já vivemos em países como Argentina, Venezuela, Cuba, Bolívia e por aí vai. Qual é a questão da importância dessa independência do Banco Central? Está a cargo do Banco Central a política monetária. Então, se o governo, como terá Lula, déficit fiscal, ou seja, gasta mais do que arrecada, ele tem três opções, porque a quarta geralmente não se usa, para equilibrar as contas. Uma delas é emissão monetária, imprimir moeda. E isso é uma autonomia do Banco Central, que não vai emitir se não estiver de acordo com o lastro para que uma emissão monetária não gere um aumento do dinheiro em circulação, consequentemente, aumento da taxa de inflação. A outra questão tem a ver com o Comitê de Política Monetária, que depende também, o Banco Central participa, que é fixada a taxa de meta de inflação e a política do Banco Central para atingir essa meta de inflação. Ter o Campos Neto como presidente do Banco Central é um luxo para qualquer governo. Não interessa a ideologia. Ele foi, de fato, escolhido como um dos melhores presidentes do Banco Central do mundo e o melhor da América Latina, precisamente por seu conteúdo não político e sim técnico. Então, Lula ataca o Banco Central porque ele precisaria do Banco Central para essas questões de cobrir o buraco do déficit fiscal. Qual é a terceira ferramenta? A emissão de títulos da dívida.
E tem outra, uma segunda, que é aumento da carga tributária, bem no manualzinho da esquerda populista. Qual é a quarta que a esquerda não usa? Diminuir a despesa pública para equilibrar as contas. O que fez o governo Bolsonaro, que concluiu num superávit fiscal de 0,4% no ano 2022, coisas que não se atingiam há muitos anos. Então, por isso que o Banco Central está sendo atacado e o Campos Neto, o esquerda, o Lula, quer o Banco Central para ele. Aqui na Argentina tem uma dependência do Banco Central, mas olha o resultado. Desde a criação do Banco Central na República Argentina, em 1935, o mandato do presidente era de 6 anos. Somente o primeiro presidente do Banco Central conseguiu cumprir os 6 anos. Daí para frente, ninguém conseguiu. E depende do presidente da República, que coloca tudo o que ele quer. Taxa de juros, emissão monetária, e o resultado qual é? Uma inflação que não tem controle. Então, por isso que é fundamental que o Brasil mantenha a independência do Banco Central, e não apenas por um governo de esquerda, pode ser o governo que quiser, da ideologia que quiser. O Banco Central tem que ser autônomo. Veja o que acontece nos Estados Unidos, mesmo com um governo democrata, em que tem a independência. Mesmo que agora parece se demitiu a vice-presidente do Fed, não conheço os detalhes, mas tem algum atrito aí. Mas a independência é independência, ponto. Segre, e lembrando que nós temos aí um governo que já entrou derrubando o teto de gastos para gastar mais, né? É o que você falou aí, sim. A política, eles estão com uma política arrecadatória e não tem política de contenção de despesas. O Lula detalhe, Rosa, um detalhe. Esse COAF voltar para o Ministério da Economia é temeroso, né? O controle das contas de quem pode estar fazendo depósito de narcotráfico, corrupção e tudo, é como você entregar a chave do galinheiro para o lobo. Mesma coisa. Já vimos isso. Adriles, nós temos aí um governo de esquerda, sem rumo, apenas com projetos ditatoriais, que nós estamos vendo como censura, prisão de pessoas sem o devido julgamento, mas esse governo já está sendo cobrado por economistas e até pela opinião pública. Isso lembra muito uma ação muito comum de líderes de ditaduras que dizem que quando a situação vai mal, deve-se sempre inventar um motivo para distrair a plateia. Eu lembro do caso do ditador de Uganda, Idi Amin, de 1970, Idi Amin, que para desviar a atenção da violência do governo dele, da incompetência do governo dele, ele fez uma campanha contra os indianos e os expulsou do país. O argumento era que ele estaria devolvendo Uganda para os verdadeiros donos. As propriedades de comércio e outras coisas ele entregou para os amigos, né? Os amigos políticos. Só que os asiáticos, eles eram responsáveis por 90% das empresas do país e contribuíam com 90% das receitas. O resultado foi um colapso na economia, mas eles fazem para desviar a atenção, né, Adriles? Olha, tem uma coisinha que eu discordo de você, Rose. Falar que o governo do Lula não tem rumo. Todo governo de esquerda tem um rumo. O rumo é muito simples. Do ponto de vista econômico, o que você faz? Você mantém um cinturão de pobreza com assistência social do Estado, rompendo todos os gastos públicos com a desculpa assim, concreta, real, de que as pessoas estão passando fome, que as pessoas estão precisando de dinheiro, as pessoas não têm emprego. Toda e qualquer economia tem uma margem de excluídos. Você reincluir essa margem é pela possibilidade de crescimento econômico que vai gerar maior comércio, maior produtividade e maior mercado de emprego. O Lula faz o contrário. Todo governo de esquerda faz o contrário. Ele sufoca o médio e o microempresário, torna exatamente um oligopólio a secla do governo, meia dúzia de grandes empresas, as seclas do governo, sufocando o médio e microempresariado, você acende a pobreza a um status e depois você dá 2 salários, dá um Bolsa Família aqui, um Auxílio Brasil acolá, e eventualmente você mantém essa população estratificada na pobreza, mas mantém essa pobreza ao nível suportável a ponto de ser
eleitorado cativo de um governo de esquerda. Esse é o receituário de todo governo de esquerda. Por que o Lula ataca a política monetária do Banco Central? Porque o Banco Central, resumindo, faz tudo para debelar a inflação. E a inflação ataca quem? Piora a vida de quem? Do extrato mais pobre de uma nação, sempre. E o Lula sabe disso. E aí ele cria não só bodes expiatórios como o ataque à democracia, o fascismo imaginário, o bolsonarismo, o golpismo, mas quando ele faz esse ataque ao chefe do Banco Central, ele está criando exatamente mais um bode expiatório para dizer, olha, a inflação está aí, a crise econômica está aí, infelizmente eu não posso ajudar o país a crescer como eu deveria, embora eu esteja dando o bolsa esmola para todos os pobres, por causa da autonomia de um banco central cruel que eleva a taxa de juros. A taxa de juros é exatamente uma maneira de conter a inflação. A inflação ataca, sobretudo, os mais pobres. Ou seja, quando o Lula estoura o teto de gastos, ele está impedindo que investimentos venham para o Brasil. Em impedindo investimentos de vir para o Brasil, cria-se menos emprego, tem menos crescimento econômico, e aí sobra ao Lula o quê? A possibilidade de ter um discurso de auxílio à miséria do país, auxílio aos pobres, às pessoas que estão passando fome, aos 120 milhões. Aí não tem parâmetro para as mentiras do Lula. Ele mesmo já falou que tinha 30 milhões de crianças pedindo esmola na rua. A Marina já falou que tem 120 milhões passando fome. Então, em nome desse discurso populista de acabar e debelar com a fome do Brasil, você sufoca toda a possibilidade de crescimento. E quando há uma crise surgida, você já tem um bode expiatório, quer seja o Bolsonaro, quer seja o fascismo imaginário, quer seja o presidente do Banco Central, que seria o responsável pela limitação do crescimento econômico que o bondoso Lula quer dar e não consegue, desgraças ao presidente do Banco Central. É tudo bode expiatório, é tudo diversionismo, é tudo mudança de assunto, é tudo manutenção da pobreza para manutenção do eleitorado cativo. É a prática, é o ideário, é o receituário da esquerda sempre que toma posse em algum país. E é o sistema, eles falam, contam uma mentira até que a mentira vire verdade, né, Segré? Os juros no governo Lula, esses juros que ele tem criticado por aqui, ele estava a mais de 19%, e no governo Dilma, 15%, até mais de 15%. Agora, se eu não me engano, está 13,5%. 75%. É isso aí. Importante lembrar que a autonomia do Banco Central está diretamente ligada à estabilidade econômica em todos os países que têm um banco independente, como disse o Segré. O que está causando essa instabilidade, quando o Lula fala, além dos fatores externos, como o Adriles acabou de confirmar, são as medidas e as falas descabidas desse governo que age somente para atrasar o país. O Banco Central independente impede, principalmente, que o rombo econômico seja maior. Esse rombo aí que teve depois da PEC da gastança, não é, Adriles? Quase 200 bilhões de furo no teto, que foi aprovado aí ao apagar das luzes no final do ano passado. Mas a gente só precisa ter uma certeza, porque se o PT está atacando o Banco Central, se a Gleisi está reclamando, se o Lula está reclamando, é porque o Banco Central está fazendo um bom trabalho. Agora são 21h16. Antes de fechar esse assunto aqui de economia, eu queria passar um vídeo, vou pedir para a produção passar um vídeo do Fernando Haddad num evento que teve da CEO Conference, realizado pelo BTG. Vamos dar uma olhadinha nisso. Eu entendo perfeitamente essa ansiedade do mercado, dito mercado, essa meninada que fica na frente do computador dando ordem de compra, ordem de venda. Cada espirro lá em Brasília, eu olho ali na tela, eu tirei todas as telas de frente da minha mesa, porque de vez em quando eu vou lá dar uma espiada, mas aquilo aí te tira a concentração. Vocês têm que fazer isso, mas cada espirro lá gera uma enorme turbulência. Eu vejo o dólar, vejo a bolsa, vejo o risco país, e eu falo, olha, isso tudo vai se dissipar. Eu usei uma imagem para falar com o presidente Lula. Eu falei, presidente, nós vamos ter que ter um pouco de sangue frio, pelo seguinte, o senhor vai começar a andar numa corda bamba a partir do dia 1º de janeiro. Na verdade, começou antes de 1º de janeiro. O senhor vai começar a andar numa corda bamba. Mas se a gente passar pela corda bamba, daqui a pouco a gente está
naquela pontezinha de madeira. A gente andar um pouquinho ali, ela vai alargar para uma ponte cimentada. Daqui a pouco o senhor está numa avenida. O senhor vai construir isso. Mas o começo vai ser duro, porque eu não sei se as pessoas se deram conta da herança que o senhor está recebendo. Ai, Segre, aqui no Brasil a gente costuma dizer assim, como economista é um ótimo professor, mas nem isso a gente pode dizer, porque ele já andou assassinando o português. Eu não sei, toda vez que eu vejo o Haddad falando sobre economia, eu tenho a impressão de estar assistindo, sabe quando você assiste aquele filme que, sem querer, eles matam uma pessoa no filme, e aí eles têm que substituir essa pessoa o filme inteiro, e fica usurpador, que não é aquele que está naquele lugar, que só fala o que não devia falar. Você é economista, Segre, fala a verdade. Mas olha, são absurdos o que ele está falando, e o que ele não avisou para o Lula é que se ele não conseguir cruzar a corda bamba, o que tem embaixo é o precipício, não tem outra opção. Eu fiz há pouco tempo uma comparação, e vou tomar a última parte da fala do Haddad, que é a situação que tinha recebido do presidente Bolsonaro. Logicamente, o Haddad está se referindo a questões econômicas. E o próprio Lula mencionou que a herança que tinha recebido do Bolsonaro era perversa. Quando ele esteve na República Argentina, ele elogiou a situação argentina e falou que a situação econômica argentina era privilegiada. Vou te dar 4 indicadores para a gente avaliar o que para Lula é perverso do Brasil e é privilegiado da Argentina. Então, por exemplo, podemos tomar a questão da inflação. Inflação que no Brasil terminou 5,79% ao ano, na Argentina 94,8% ao ano. Nesse mês, nos últimos 12 meses para trás, já está 100%. Quando a gente avalia reservas internacionais, o Brasil tem 330 bilhões de dólares de reservas líquidas internacionais, dólares genuínos, que servem para um monte de coisas. Quanto, em teoria, servem até para alavancar meses de importação perante crises que aconteçam no país. Quanto a Argentina tem? 1,9 bilhões de dólares. 1,9 bilhões. E a pobreza? No Brasil, 23,7%. Na Argentina, 43%. Investimentos diretos do exterior. No Brasil tem 90,5 bilhões de dólares. Na Argentina, 572 milhões. Extrema pobreza. Na Argentina, 8,8. E no Brasil, 4,1. E aí você fala, peraí, o Brasil é o perverso e a Argentina é a privilegiada? Mas aí encaixa com o que a Adriles estava falando. A temática da esquerda é soltar bagunça que alguma coisa fica. E vou dar um exemplo. Na época da ditadura na Argentina, uma situação muito crítica do governo, teve muitos sumidos, aqui chamam desaparecidos, pessoas que sumiram pelo governo militar. Quanto é de famílias, ou seja, que foram num juizado dizendo, o meu pai sumiu, o meu filho sumiu, a minha irmã sumiu, e foi feito uma estadia. Eita. Deu uma travadinha aí, deu uma travadinha. Adriles. Fala, meu amor. Eu não escutei o áudio do Haddad. Me faz um Não estava falando nada com nada, como sempre, de economia, só apenas metáforas. Já que você está aí, Adriles, e o que você acha do PT, como o Segre estava falando, que a intenção deles é piorar, mandar o Brasil para o buraco de uma vez? O que você acha do PT mandar a Dilma Rousseff para comandar o Banco dos BRICS na China, Adriles? É um escárnio, né? A Dilma é uma figura completamente abúlica, que não consegue terminar nenhuma frase. Quanto mais tem uma noção de economia para comandar um banco. Ou seja, é mais uma maneira de acomodar um apaniguado, um companheiro, para ganhar 300 mil reais. Ou seja, é uma afronta a Dilma ganhar 300 mil reais exatamente no lugar de um homem que estava nesse lugar no BRICS, exatamente que foi indicado pelo Bolsonaro. Ou seja, existe uma perseguição, assim como há uma perseguição ao presidente do Banco Central para estabelecer um bode expiatório, exatamente porque eles o veriam como bolsonarista. Você vê aquela entrevista ridícula lá do Roda Viva, que eles perguntam, você foi votar com a camisa
verde e amarela, porque o presidente do BRICS é um homem indicado pelo Bolsonaro, também é visto como um mal a ser extirpado. A Dilma Rousseff foi a pior presidente da história da República, ela não sabia o que ela estava fazendo. E o que é mais assustador é que o Lula está repetindo a cartilha da economia da Dilma passo a passo. Ou seja, Dilma 3. A questão da tentativa de uma bolha de consumo, a questão de gastos abusivos, de estouro do teto de gastos, de fuga de capitais, ou seja, de estabelecer uma política, mais uma vez, de compensação aos Você acha agora, por exemplo, que teve essa declaração do Lira e do Pacheco, você acha que isso dá tipo, peraí, calma aí, não é assim, as coisas não são assim em relação à autonomia do Banco Central? Ele não vai conseguir. O Lula entrou numa megalomania muito grande, porque ele disse as piores basófias, as maiores absurdidades durante a campanha, ninguém falou nada. Ele não foi contestado, ele não estabeleceu... A Faria Lima, então, deu um cheque em branco para ele. Aí você tem liberais limpinhos que fizeram L em nome da defesa da democracia, ou aqueles jornalistas isentões que falaram que o Bolsonaro era a capacidade de destruição da democracia. O Lula falando uma série de absurdidades da questão da economia, que não ia poupar nada, nenhum tipo de gasto, que não ia respeitar o teto de gastos, que não ia respeitar a reforma da Previdência, nem a reforma trabalhista. Então, agora a gente está vendo exatamente o homem cumprindo o que estava prometendo no verbo, na ação e na possibilidade da promessa de regular novamente o Banco Central. Aí, quando o Lira, que foi um dos artífices, inclusive, da autonomia do Banco Central, se revolta, a gente tem uma mínima esperança que seja de um Congresso que possa vir, ainda que tardiamente, acordar para a possibilidade de desastre que está sendo o governo Lula. Olha, a minha única esperança, Rose, do governo Lula, sabe qual é? É que o Lula minta. O Lula é tão oportunista. Se ele vê que a coisa está degringolando, que a inflação está surtindo alturas, que a taxa de juros está indo para alturas, ou seja, se a economia estiver decaindo, ele vai fazer o que a Dilma Rousseff tentou fazer no final do governo, só que era tarde. Ela pegou como é que chama? Esqueci o nome dele, aquele ministro liberal, que é contra completamente a ideologia, a sua percepção de economia, para tentar arrumar a governança do Estado. Né? Eventualmente, aquela velha história, você governa um discurso de esquerda, mas toca o governo pela direita. Eu não deixo de acreditar que o Lula possa fazer isso no futuro. Agora, o meu medo é que ele tenha criado essa couraça de megalomania, que não é só dele, que foi encouraçado exatamente por esse apoio legislativo, apoio do judiciário, apoio da mídia, as basófias que ele esteja dizendo, que ele não esteja nem aí, que ele simplesmente esteja numa questão psíquica de vingança pessoal, ressentimento contra quem o botou na cadeia, contra quem fez oposição. Você vê o discurso dele, é de um homem demente, é um homem que fala o tempo inteiro em Bolsonaro, sim, em fascismo. Mas eu acredito que o Lira também já está contando com isso. Quando você vê ali Lira, Pacheco, Lula, principalmente Lira e Lula, é muito cacique para pouco índio. Alguma coisa vai acontecer. E assim, a questão do Alckmin na vice-presidência, o Alckmin ficou uma década esperando o Mário Covas bater as botas para assumir, para ficar quase 20 anos no governo do Estado. O Lula realmente tem uma saúde precária, o Lula tem um estado psíquico completamente complicado. Eu estou falando do endosso da imprensa aqui, mas mesmo a imprensa ideológica que endossa as basófias do Lula está percebendo que essas basófias vão levar inexoravelmente, ainda que demore um pouco, que a casa está arrumada exatamente pelo Paulo Guedes, vão levar à ruína. Então, para essa imprensa, ainda mais se Bolsonaro se tornar, vamos ser sinceros aqui, inelegível pela perseguição que o TSE faz a ele, ao mesmo tempo que o Bolsonaro se torna elegível, você vai ver essa imprensa que uma hora que endossou Lula como boi de piranha para acabar com o bolsonarismo, vai endossar a extinção. Aí sim você vai ver uma oposição sistemática ao Lula para que Geraldo Alckmin ascenda como presidente da República. Parece teoria da conspiração, mas mais uma vez, né, Rose? Todas as teorias da conspiração estão se confirmando nos últimos anos. E é claro que a imprensa liberal limpinha, da Globo, da Folha, do Estadão, prefere muito mais uma figura palatável, responsável, como o picolé de chuchu, do que as basófias megalomaníacas de Lula, que tem tornado a economia do Brasil
num grau de temeridade nunca visto antes na história da nação. Enfim. Eu tenho essa mesma percepção que você também. Eu tenho essa mesma percepção. Vamos para um rápido intervalo comercial. Vamos assistir a um vídeo do nosso parceiro Métricas Digitais, que acredita no jornalismo independente. Seja você também um patrocinador dos 62 Minutos. Nós voltamos após o vídeo. É isso aí. Vamos para o nosso último tema de hoje. O ex-presidente Jair Bolsonaro, que está há mais de 40 dias nos Estados Unidos, diz que retornará ao Brasil para liderar a oposição ao governo Lula. Bom, a Adriles acabou de falar, então eu vou para o Segré. Segré, como que você acha, você vê esse capital político de Jair Bolsonaro? Nos Estados Unidos, nós vimos aí recentemente, ele participou de um evento na Flórida, foi ovacionado, foi muito bem recebido. E no Brasil, como você vê isso? Bom, primeiro, desculpa que eu caí. Cortou a luz aqui. O populismo de esquerda não investe em energia, então caiu a luz. A teoria da conspiração... Ainda não chegou no ponto ainda não chegou no ponto, tipo na Coreia, né, do Norte, não chegou no ponto tal hora desliga tudo. Estava justo contando precisamente que a retórica da esquerda inventa números, que aqui foram 7.000 pessoas que estavam demonstradamente sumidas e que em um evento internacional falaram que em 30.000. E quando você fala hoje dos desaparecidos, todo mundo fala de 30.000, não dos 7.000 que são os oficiais. Então essa retórica vale. Mas voltando nessa questão, a teoria da conspiração diria que eu fui cortado pela esquerda para não comentar em 62 minutos. Olha, não foi isso. E quando você estava falando exatamente esses números, olha só. Esse aí. Mas é mais eficiente aqui. É muito. Eu acho que o Bolsonaro tem de voltar. Ele precisa estar perto do seu eleitorado. Não foi pouca gente que votou no Bolsonaro. E essa pessoa que votou no Bolsonaro e enxerga que o Bolsonaro não está presente, se sente um pouco órfão. E a direita hoje não tem uma representatividade porque os que poderiam ocupar o espaço do Bolsonaro, politicamente falando, poderia ser o Tarcísio de Freitas em São Paulo, que começou agora seu governo, o Romeu em Minas Gerais, que também tem um canal muito forte, mas que não é a nível nacional. Então, me parece que é válido que volte. Vai ter um monte de ataque da esquerda, isso é claramente previsível, mas imagino que isso pode dar uma sustentabilidade aos seguidores que hoje não têm uma figura marcante que possa falar em nome deles, politicamente falando, e sem medo, que também é uma questão que hoje no Brasil... A gente tem que tomar os cuidados para ver o que fala, não é, Adriles? Mas, Adriles, você acha que justamente isso que o Segre falou, esse sem medo, você acha que todas essas ações contra o Bolsonaro, tentando fazer com que ele não se reeleja novamente, que ele se candidate novamente, você acha que ele vai conseguir falar o que ele precisa falar, ou vai ser um Bolsonaro mais pragmático, uma coisa mais... Rose, a questão diferente que se coloca em relação ao medo é o seguinte: medo todo mundo tem. O corajoso não é aquele que é desprovido de medo. Quem é desprovido de medo é psicopata. Quem cede ao medo é covarde. Eu acho que a grande crítica, inclusive, que eu faço ao Bolsonaro é ele ter ficado em silêncio durante tanto tempo, porque o silêncio dele alimentou exatamente as teorias da conspiração, que eventualmente falavam de golpe, de tomada de Estado, de ação
Estado, de ação do Exército para estabelecer um golpe de Estado, ou seja, alimentou o bolo do inquérito dos atos antidemocráticos do Alexandre de Moraes, ou seja, o grande mal do governo Bolsonaro, sobretudo, foi ter dado aso a que se implantasse praticamente uma ditadura, uma semi-ditadura aqui no Brasil, em que, como o Segré disse, a gente tem medo de dizer qualquer coisa. Qualquer coisa hoje é ataque à democracia, é ataque às instituições, é fascismo, é ato antidemocrático, é ato intelectual em favor do terrorismo, da invasão do 8 de janeiro. Ou seja, a gente tem que ter um receio e tem que ter medo mesmo. Agora, a gente tem que enfrentar o medo e dizer as coisas como elas são. Não dá para dizer, se eu tiver que ser preso por dizer que existe um arbítrio do judiciário em nome de uma suposta democracia em perseguir pessoas de direita, eu vou estar mentindo. Eu posso ser preso por isso. Tudo pode acontecer. Mas aí eu vou estar mentindo para a minha consciência. Não é nem ter cuidado com o que se fala. É dizer exatamente o oposto do que está acontecendo no Brasil. Então o Bolsonaro já devia ter falado no dia seguinte a possibilidade da sua derrota. Ainda que ele não concordasse com a derrota, que tivesse as dúvidas, ele fala, olha, segundo a burocracia do establishment, eu perdi as eleições e vou me firmar como oposição desde esse primeiro dia. Não dá para ficar 3 meses dando autógrafo lá na Flórida, dizendo que é um Marte calado, insensato, e vai esperar para falar em algum dia. Ele tem que falar desde sempre. Ele é uma liderança representativa, ele tem, sim, o grande mérito de ser responsável pela eclosão, pelo aparecimento, pelo desnudamento de uma direita no Brasil, que sempre foi sufocada, sobretudo por uma direita, por uma ditadura positivista, autocrata, de uma direita esquisita, que solapou a direita, ou o princípio ideológico da direita no Brasil, e Bolsonaro foi responsável por resgatar essa direita. Então, ele não tem exatamente a possibilidade nenhuma de ficar em silêncio. Se acontecer algo que realmente incida esse medo, como a possibilidade de se tornar inelegível ou se tornar preso, eu, particularmente, acho que Bolsonaro se torna um Marte. Se ele for preso, sem nenhum tipo de ação legal, legítima, qual o crime de Bolsonaro? Genocídio? Genocídio de quê? Pessoas que morreram de Covid? Qual que é a responsabilidade direta? Ou seja, não há nenhum tipo... ele fez um discurso antidemocracia porque ele queria que houvesse mais fiscalização nas eleições. Ou seja, é tudo estapafúrdio. Como eu disse, é uma ficção que criaram a respeito do Bolsonaro autoritário, antidemocrata. Então, ele tem que exatamente não ter medo, enfrentar essa situação, porque exatamente quem nasceu para João Batista não pode ter medo de perder a cabeça. Só que João Batista se tornou santo. Então, Bolsonaro tem a possibilidade, talvez, de sofrer algum tipo de represália de um Estado autoritário contra ele, mas ele não... Agora foi o Adriles. Segre, eu ia perguntar para você, que eu estava curiosa, eu vi você falando esses dias. A imprensa é cerceada, é censurada na Argentina? Não. Você sabe que isso é curioso. Eu comento em alguns meios de televisão daqui do Brasil, da Argentina, que no Brasil a gente tem censura, claramente censura. Do que for, do estilo que for, você tem que tomar cuidado com o que fala e com o risco de a tua rede social ser banida. Aqui não, eu posso falar que a Cristina é condenada e é corrupta e não tem nada. E olha que, em geral, sempre as liberdades em governos do estilo do Alberto Fernandes e a Cristina Fernandes sempre foram contra as liberdades. Por exemplo, liberdade de mercado, por citar um exemplo. Mas, na sua opinião, porque eles tentaram ou não? Na sua opinião, por que não acontece isso aí na Argentina? A pressão social. Eles tentaram a mesma coisa, restringir as liberdades através das redes sociais, monitoramento das redes sociais, mas sempre a imprensa em geral e a sociedade, muito participativamente, foram contra isso. Diziam, não, peraí, aqui está a linha do limite. Você não pode passar esse limite. E no Congresso, mesmo com maioria do peronismo, do Fernandes e da Cristina, isso nunca foi pautado, nunca chegou a ser determinada essa censura. E tem outra questão também, que tem uma explicação. A Corte Suprema de Justiça na Argentina é uma corte ao estilo do Divisão dos Três Poderes, Montesquieu, o espírito das leis, que é que o judiciário tem que ser invisível. E aqui é uma coisa curiosa que eu explico em mídias internacionais. Se você perguntar para um brasileiro qualquer, que ele te diga, me dá 5 nomes
de 5 jogadores que participaram da Copa do Mundo na seleção brasileira. Aí ele vai falar Neymar, Richarlison, porque fez um gol maravilhoso, e não lembro. Aí falou, então me conta, 5 membros do Superior Tribunal Federal. Aí falou, eu sei. E quem vai ser o primeiro? Alexandre de Moraes. Então, quando o judiciário participa de uma forma tão ativa, não invisível, como determina o espírito das leis de Montesquieu, e mais para a teoria da dominação de Max Weber, e eu escrevi uma matéria sobre isso, o Brasil precisa voltar para a divisão dos 3 poderes e sair da teoria da dominação de Max Weber, é uma questão perigosa. Então, isso explica por que na Argentina, mesmo com um governo muito populismo à esquerda, não tem essa restrição das redes sociais. Porque se você observar, quem é o censor da liberdade? Não é o executivo do Lula, mesmo com o Ministério da Verdade, ou Secretaria de Monitoramento de Redes, é a Corte Suprema, é o Judiciário. Estava falando, Adrilles, sobre a censura da imprensa na Argentina, que o Segre estava falando que não tem, por grande parte, pressão da população mesmo. Aqui o Lula já prepara o seu projetinho para regular as redes sociais contra fake news. O projeto foi apresentado pelo Flávio Dino, se eu não me engano, eles vão piorar o PL 2630. E lembrando que esse PL ele não avançou porque na época a população ficou em cima, e é isso que a gente tem que fazer agora, não é, Adrilles? A gente deveria fazer, mas as pessoas estão com medo. Sabe por quê? O que o Alexandre de Moraes faz? Pega alguns bodes expiatórios, alguns influenciadores, alguns jornalistas, alguns políticos, desmonetiza, caça passaporte, prende pastores, índios. Então as pessoas ficam com medo. Eu não posso nem dizer o que eu penso a respeito dessa situação, com medo de ser, mais uma vez, censurado ou perseguido. Então, dá para depender do que eu estou dizendo isso. Ou seja, a gente tem medo daquilo que é autoritário. Existe um princípio de autoritarismo feito no Brasil da maneira mais hipócrita e perversa possível, em nome da democracia. Em nome da democracia, você censura, você desmonetiza, você cerceia. Aliás, eu citaria um artigo excelente do próprio Alexandre de Moraes dizendo que a liberdade de expressão ela serve exatamente para aquelas opiniões que podem ser consideradas levianas, agressivas, violentas, incisivas. As opiniões ponderadas a gente já tem exatamente a norma civilizatória que nos une. Então, se você não deixa a margem para que a liberdade de expressão ela sobre, você não tem liberdade de expressão. A liberdade de expressão é um limite que você tem que balançar o tempo inteiro. E tem instrumentos para controlar esses abusos, que são a difamação, que são a ofensa pessoal, que são... Você tem uma série de instrumentos no Código Penal brasileiro. Ou seja, a rede social é uma ágora, é uma praça moderna em que o povo pode dar as suas opiniões, em que jornalistas apareceram, mídias alternativas apareceram, e você cercear em nome do que vem a ser verdade ou mentira. Olha, a gente discute verdade e mentira desde Sócrates, desde Platão. A perseguição da verdade é um dever do diálogo, do jornalismo, do pensamento, da filosofia. Ninguém sabe o que é a verdade absoluta. Agora você vai criar exatamente o Ministério da Verdade? A última vez que eu ouvi falar de Ministério da Verdade foi quando eu li aquele livro, hoje super citado, que é o 1984. O Ministério da Verdade para impor uma opinião autocrata de um governo. Se você não se adapta e se ajusta a essa verdade proposta pelo governo, você é um mentiroso, você é caçado, você é punido, você é censurado, você é preso. Qualquer semelhança. E é uma lavagem cerebral. No Brasil, não é mera coincidência. Não é mera coincidência, é uma lavagem cerebral que eles fazem na cabeça da pessoa, porque você fala em fake news, mas o que é o combate à desinformação se não há informação? A informação é o combate à desinformação. E é isso que eles querem tirar. É o combate à opinião. É um combate à opinião. É isso que eles querem tirar. Mais alguma coisa, Segre, para falar sobre isso? Vamos. Não, eu estou adorando estar com a Adrilles, é um privilégio com você, Rosa, para mim. É meu. Maravilhoso. E a questão é, o Adrilles mencionou muitas vezes a questão do fascismo, e é muito importante entender efetivamente o que é fascismo. E eu peguei uma definição do Mises, do Instituto Mises Liberal de Fascismo.
E você vê quando, se você me permitir, você gostaria de ler, é curtinho, Claro, para, claro, por para ver favor. exatamente o que é fascismo e como isso nos retroditrai à esquerda, não à direita. Olha só, vou ler. O fascismo é um sistema de governo que opera em conluio com grandes empresas, as quais são favorecidas economicamente pelo governo, que carteliza o setor privado, planeja centralizadamente a economia subsidiando grandes empresários com boas conexões políticos, exalta o poder estatal como sendo a fonte de toda a ordem, nega direitos e liberdades fundamentais aos indivíduos e torna o poder executivo o senhor irrestrito da sociedade. Esquerda. Exatamente. Exatamente. Monopólio da verdade. É isso. Mas é isso aí, pessoal. Nosso tempo acabou, como eu estava falando do Segrão, 62 minutos, parece o Itaú 30 horas. Nunca. São 62 minutos, a conversa estava maravilhosa. Adorei a presença de vocês dois aqui. Eu acho que o nosso público só tem a ganhar. As pessoas estão carentes de mais informação de verdade, das verdades que a gente precisa estar sempre, por incrível que pareça, né, Adriles? A gente tem que estar sempre reafirmando a verdade aqui no Brasil. Mas é isso. Eu quero agradecer uma galerinha que está aqui, olha, Afonso Marques, Adriano Faria, Juliana de Souza, Marcos do Rio de Janeiro, Adriana Faria. Muito obrigada, Adriles. Uma boa noite para você. Obrigado, Rose. Um grande abraço para o Segredo. O Segredo é meu ídolo. Um dia eu vou cantar e falar. Gente, todo mundo fala, a gente precisa ouvir, precisa assistir o Segredo. Vamos, bora, vamos cantar juntos. Vamos pegar uma turma, né, Adriles? Vamos fazer o Brasil uma turma virou aí. Um tango, o Segredo. Na verdade, olha só que coisa. Qual tango, Segredo, que você indica aqui pro Brasil? O melhor, eu acho que o tango que mostra a decadência de qualquer país governado pela esquerda seria Cambalache. Busca Cambalache. Cambalache, explica. Foi escrito em 1938, se não me lembro mal, e ele explica que nesse momento o país estava mal e que no ano 2000 ia estar pior. E foi isso que aconteceu. Que rouba. É muito, muito legal. O Brasil não tem o tango, mas eu acho que em qualquer momento eu vou cantar esse Cambalache na tradução em português, porque é muito legal. O Segredo, o Brasil se transformou num tango. Cabe a vocês, argentinos, fazer exatamente um tango sobre o que aconteceu com a nação brasileira e com a de vocês também, que a gente está indo para o mesmo rumo. Você me deu uma boa ideia, viu? Eu vou escrever um tango que chama Brasil. De uma morte anunciada. É o título de um autor que é peruano, enfim, Gabriel Garcia Marques, colombiano. É isso aí, Segredo. Muito obrigado. Que bom que deu certo de você estar aqui. Eu espero que muito volte mais vezes. A conversa estava muito boa, gente. Uma boa noite para vocês. 62 minutos de hoje fica por aqui. Beijo. Muito obrigada a você que ficou conosco até agora e até quarta-feira que vem. Bom carnaval. Boa noite.